Muito bem, pessoal. Vamos começar, então, a nossa aula de gestão de processos. E hoje, na nossa aula, vamos falar sobre processos organizacionais. Processos organizacionais. A gente vai dar uma visão sobre isso e vamos ver como é que funciona a estrutura desses processos organizacionais. Então, vamos começar apresentando os conceitos, depois a gente vai propor um exemplo, né, para ficar clara a parte conceitual. Finalmente, a gente vai mostrar um exercício, vou apresentar um exercício, e vamos desenvolver esse exercício apresentando para vocês aqui a solução. Aí é um tema bem interessante, foco totalmente voltado para a parte de tecnologia da informação. Embora a gente fale sobre gestão de processo, nosso foco aqui vai ser totalmente voltado à tecnologia de informação. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui já compartilhando a nossa tela. Tela compartilhada. E vamos aí já com a nossa apresentação. Visão dos processos organizacionais. Bom, então, nessa aula, nós vamos ver como é que as atividades são estruturadas, para que a gente possa alcançar os objetivos de uma empresa, com foco voltado para a tecnologia de informação. Então, a gente vai falar sobre a parte estrutural. E qual o nosso objetivo? Definir o que são processos organizacionais, compreender a importância dos processos na eficiência organizacional e vamos também identificar como os processos são mapeados e otimizados nas empresas de tecnologia da informação. Então, vamos lá. E o conteúdo que a gente vai apresentar é esse. Começamos com a definição de processos organizacionais, depois vamos falar sobre as características processos de negócio e vamos apresentar um exemplo para a gente poder contextualizar. Bom, então a gente inicia com uma explicação teórica, né, sobre essa ideia de estrutura organizacional, fazendo uma análise de casos reais, voltados para a nossa área de tecnologia. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, qual a definição de processos organizacionais? São sequências de atividades estruturadas que são realizadas para alcançar um objetivo específico da empresa, da instituição. Eles podem ser operacionais ou gerenciais e são cruciais para a entrega de valor ao cliente. Eu acho que tem alguém solicitando entrada aqui. Vamos ver? É o Paulo. Muito bem, Paulo, já iniciamos aqui, vamos dando sequência. Falamos agora sobre a definição de processos organizacionais. Quais são as características? Opa, tudo bem, Otávio? Seja bem-vindo aí. Vamos falar sobre as características dos processos organizacionais. Vamos lá. Eles são medidos e gerenciados para garantir eficácia e eficiência. No caso de TI, esses processos incluem o quê? Desenvolvimento de software, manutenção e suporte técnico. Então, vamos pensar na estrutura de uma empresa de TI, de tecnologia. Então, a minha visão aqui, em conformidade com o curso, é essa. Nós vamos estruturar a empresa no sentido... Então, eu, como gestor de processo, eu vou ter como base uma estrutura voltada para desenvolvimento de software, manutenção e suporte técnico. Exemplos de processos na área de tecnologia da informação. Vamos lá. Um exemplo clássico, claro, né? A gente sempre vai estar falando sobre isso aqui, né? É o processo de desenvolvimento de um software. E segue. Quais são as etapas? Bom, agora a gente vai voltar um pouquinho à disciplina de engenharia de software, que inclusive nós estudamos aqui. Quais são as etapas desse processo? Coleta de requisitos, onde você, por exemplo, você pode fazer uma entrevista, né?
pode ser feito por meio de uma entrevista com os usuários. E depois você vai para a parte de design, aquela parte de design onde você vai definir um gráfico, um diagrama representativo de um brainstorm, digamos assim, né? De uma tempestade de ideias que você coletou lá do seu usuário. E aí depois você vai passar por uma fase mais técnica, que é uma parte voltada para a codificação dos seus programas, das suas funções. Finalmente, você vai para testes e tudo isso diz respeito à implementação do seu software, né? Claro, na sequência aí vem a parte de implantação, entrega, né? Mas no que diz respeito à parte de desenvolvimento, é isso aí. Opa, tem alguém aí, Otávio? Beleza, Otávio, agora você está dentro aí da nossa apresentação. Bom, qual é a atividade que eu vou propor para vocês para a gente poder mostrar como é que seria essa estrutura organizacional, considerando uma empresa de tecnologia voltada para desenvolvimento de software? Bom, eu vou apresentar o seguinte aqui. Ó. O que a gente poderia pensar? Identificar um processo na organização onde a gente trabalha, ou a gente estuda, né, ou alguma área que vocês têm em mente. E aí a gente vai mapear as atividades principais e vamos sugerir melhorias nesse processo organizacional. Tá? Então, essa seria a nossa proposta. Então, como pensar no estudo de caso? Vamos lá, eu propus o seguinte. Eu criei aí uma empresa que eu chamei de Tech Solution, que é uma empresa de desenvolvimento de software. E qual é o processo escolhido? O processo de onboarding de novos funcionários. O que seria esse onboarding? Seria o processo de integração de novos funcionários em uma empresa. Então, vamos imaginar o seguinte aqui. Vamos considerar que a nossa empresa aqui, nós temos aí 4 funcionários. E aí o Eliseu vai agora fazer parte da equipe. Muito bem. Como é que a gente vai integrar o Eliseu na nossa equipe? Como é que vai funcionar esse processo? Ou melhor, imaginem que a nossa equipe seja constituída apenas de 4 componentes, 4 funcionários aqui, como o caso aqui do Otávio, do Pedro, do Guilherme e do Marcos. Bom, se a gente está interessado em uma nova pessoa, bom, até mesmo o processo de recrutamento, de chamada, isso também tem que fazer parte disso aqui, ó, esse processo de onboarding de novos funcionários. Tá? Então, eu como um gestor de processo, como é que eu vou estruturar esse meu trabalho? Eu pensei da seguinte maneira, vamos lá. Bom, mapeamento das atividades principais. Em primeiro lugar, recrutamento e seleção. Esse é o primeiro ponto. E o que isso envolve? Ele inclui publicação de vagas. Então, eu vou colocar lá no WhatsApp, eu vou colocar no Facebook, no Instagram, posso colocar no jornal, posso fazer aí a minha divulgação aí de várias formas. Uma vez que eu coletar os currículos e tal, eu vou fazer uma triagem deles e vou chamar o pessoal para a entrevista. Vou conversar com aqueles candidatos. E vou fazer a seleção. Certo? Esse é o primeiro passo que eu vou dar. Tudo bem? Concorda comigo? Legal. Qual seria o segundo passo? Vamos lá. Formalização da contratação. Então, eu vou orientar a minha equipe, minha empresa, ou uma empresa que me preste serviço nessa área, e a gente vai fazer o quê? A assinatura do contrato daquela pessoa, que vai fazer parte da nossa equipe. Isso envolve coleta de documentação e cadastro no sistema de RH, seja ele interno ou externo. Próximo passo, introdução à empresa. Então, primeiro dia de introdução à empresa, eu vou apresentar os colegas da equipe e vou fazer um tour com
funcionário lá na minha empresa. Ele vai aprender qual que vai ser a sala que ele vai utilizar, qual que é a mesa que ele vai trabalhar, vou apresentar as dependências, o banheiro, o refeitório, se tiver refeitório, sala de reunião. Então, ele vai conhecer, vai se ambientar com a empresa. Próximo passo, treinamento técnico. Bom, aí chegou a hora dele conhecer as ferramentas que a gente utiliza, uma vez que eu estou considerando uma empresa de desenvolvimento de software, né? Então, ele vai ser apresentado para as ferramentas que ele vai utilizar e as linguagens que a gente utiliza na empresa e qual é o processo de desenvolvimento da empresa, o que é adotado pela empresa. Tá? Muito bem. Próximo passo, integração de equipe. Então, o que a gente vai fazer? Já vamos promover já uma reunião e nós vamos atribuir a esse novo componente da equipe as tarefas que ele vai realizar dentro ali daquela equipe dele. Então, essa é a ideia inicial. E ainda, uma vez que ele foi integrado já à equipe, ele já sabe com quem que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, próximo passo seria uma avaliação. Por quê? Porque o funcionário já fez todas essas formalidades, ele já está efetivamente já incorporado, e agora nós vamos fazer uma avaliação. Quer dizer, após 30 dias, reunião com RH e gestores para feedback sobre o processo de integração. Então, eu vou dizer lá para o meu superior, para a minha equipe de RH, como é que está sendo o desempenho do funcionário, como é que foi a avaliação dele nesses 30 dias. Tudo bem, pessoal? Então, isso aí é uma ideia inicial para esse tipo de atividade aqui, olha, que a gente definiu, que eu chamei de processo de onboarding de novos funcionários. Tá? Então, tudo aquilo que envolver estrutura organizacional, isso faz parte do contexto de gestão de processos. Tá? Então, a gente viu um exemplo aqui. Bom, e agora a gente vai concluir essa parte conceitual, dizendo o seguinte, olha, entender processos organizacionais é essencial para qualquer profissional de TI. Não só para aqueles que são gestores, como também para aqueles que trabalham, né? Para conhecer como é que funciona esse processo. Eles são a espinha dorsal de uma operação eficiente e bem-sucedida. Então, isso aí é ponto passivo, tá? Temos que conhecer isso aí, como é que funciona. Agora, vou propor um exercício. Qual é o enunciado? Vamos considerar uma startup de TI que criou um aplicativo inovador. Então, imagina, Otávio, que você criou lá um aplicativo, show de bola, tem lá uma funcionalidade muito legal e que vai ter uma demanda muito grande de usuários, certo? Beleza. O aplicativo, ele foi assim, teve um boom de aumento de usuários acessando esse aplicativo. A partir daí, surgiu uma necessidade. A gente vai mapear o processo de atendimento ao cliente, desde a recepção de feedback até a implementação de melhorias no app. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, chegou um ponto, Otávio, que agora você vai querer saber do seu universo de usuários que eles participem e contribuam para a melhoria desse seu aplicativo, no sentido de que provavelmente pode ter coisa para consertar, alguns problemas, né, alguns erros, e aí você vai estar aberto a sugestões de melhorias, e como também de elogios, sei lá, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, a gente vai abrir esse leque aí. Então, nós vamos estruturar esse atendimento ao cliente que a gente vai fazer. Tá? Então, desde a recepção do feedback, desde quando eu vou receber essa solicitação de melhoria ou algum tipo de contato, até essa implementação de melhorias que ele sugeriu. Tá? Ok? Beleza? Então, como é que seria a solução desse exercício aí? Vamos lá.
A gente faria o seguinte, ó. O que eu pensei? Recebimento do feedback. Envia a opinião através do app. Quer dizer, é possível isso? É. No próprio app eu vou abrir lá um canal para o cara me mandar uma mensagem. Né? Registro do feedback. A equipe de suporte documenta e classifica o feedback. Quer dizer, ele vai enviar essa sugestão, eu vou gravar no meu banco de dados, obviamente, né? Fazer um controle para isso. E aí eu vou ter uma equipezinha de suporte que vai documentar e classificar. O que seria essa classificação, Marcos? Se é uma reclamação, se é uma sugestão, se é um elogio, né? O cara vai classificar para o cara poder enviar para os responsáveis, né? Próximo, análise do feedback. A equipe de produto analisa a viabilidade e a relevância. Quer dizer, aqui a equipe de produto já vai analisar a viabilidade dessa melhoria, né? E se é realmente importante essa melhoria. Próximo passo, planejamento de implementação. Bom, então, feito essas primeiras etapas, nós vamos avaliar. Se aprovado, é inserido no roadmap de desenvolvimento. O que seria o roadmap de desenvolvimento, pessoal? A gente já falou naquela atividade anterior, né? O roadmap de desenvolvimento, né? Quais são os passos que envolvem a implementação dessa melhoria? Tem que ser feito, em termos de desenvolvimento. Bom, e o desenvolvimento? A equipe técnica executa as melhorias. Então, o que eles vão fazer? É todo aquele processo de análise, né? Eu recebi a demanda, eu vou fazer uma análise de acordo com o meu sistema, visualizando assim um diagrama que eu tiver, né, da documentação que eu tenho. Isso vai envolver codificação e que vai fazer, eu vou ter que envolver testes também, né? Teste. E tudo isso vai ser parte da implementação. Tá? Então, feito todo esse processo de desenvolvimento, até as melhorias serem implementadas, o que eu vou fazer? Próximo passo. Teste e validação. As melhorias são testadas para garantir que está funcionando como esperado. Ok, isso faz parte também do desenvolvimento. Agora, uma vez construída ou atualizado o software, eu vou fazer o quê? Eu vou lançar essa atualização. É aí, meus amigos, que surgem a tal das versões ou releases, né, do software, né? Ou seja, se eu criei o software, Marcos, eu chamei aquela versão de 1.0, vamos colocar assim. Agora vai ser 1.1, certo? 1.2. Eu acredito que vocês já tenham, eu não sei se vocês estudaram essa parte de teste de software, não sei se vocês viram isso ainda, mas quando eu lanço uma release, são para melhorias, assim, digamos, pequenas correções, que não envolvem mudança estrutural no software. Uma correção é, por exemplo, uma falha de segurança que, de repente, o software pode estar apresentando. Então, eu vou gerar uma release para corrigir isso. Já uma atualização de versão já é uma mudança mais estrutural. Vamos considerar o exemplo do Windows. Você recebe quase que diariamente a atualização do Windows, né? E normalmente atualizações de segurança, né? Eles lançam lá releases e você faz as suas atualizações, beleza. Mas quando há uma mudança estrutural, aí eles lançam uma versão mesmo. Tipo tinha o Windows 7, depois o Windows 10, né? E agora estamos no Windows 11, já tem, eu acho que tem uma outra versão aí já tá para chegar aí, né? E é assim, funciona, tá? Esse tipo de lançamento. E, finalmente, o que a gente faz? O usuário é notificado sobre as melhorias feitas com base em seu feedback. Então, o que acontece? Aquele usuário que te fez a solicitação, você tem que dar um feedback para ele. Dizer para ele que agora aquela solicitação dele foi atendida. Isso foi, inclusive, documentado. Quando a gente se lembra do GitHub, né? A gente lembra desses passos aí. Lá no GitHub você faz essas anotações, né?
os feedbacks que são dados para as sugestões de melhorias. Tudo bem, pessoal? Ok? Ok? Beleza. Então, assim a gente conclui essa parte inicial de conteúdo dessa parte de estrutura organizacional. Ok? Então, eu vou encerrar aqui a gravação desse conteúdo para não estender o vídeo e a gente vai passar para outra parte aqui do nosso bate-papo, tira dúvidas e tudo mais, tá bom? Então, estou encerrando por aqui a nossa gravação. Beleza, pessoal?